O fato de nós termos tido um imperador parece que foi há tanto tempo que não tem a menor importância saber mais sobre o assunto ou sobre a sua pessoa. Lê do engano. Nesse vídeo, a gente conversa sobre Dom Pedro II, a história não contada do Paulo Resutti. Olá pessoal, bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou o Carlos e hoje a gente volta no tempo para conversar sobre Dom Pedro II, a história não contada do Paulo Resutti. Eu conheci o Paulo Resutti através do seu canal no YouTube, onde ele fala de fatos e personalidades históricas, em especial sobre dinastias, casas reais, mas ele é também um dos autores mais conhecidos no Brasil. Vários de seus livros estão nas listas dos mais vendidos, em especial essa série de biografias da família real brasileira, intitulada A História Não Contada, já com vários títulos. E eu ainda não tinha lido nada dele, nem tinha essa ideia, ao menos por agora, mas a esposa, que é admiradora do Dom Pedro II, leu esse livro recentemente e fez comentários tão empolgados que eu também resolvi pegar para ler. Inicialmente eu não pretendia fazer vídeo para ele, porque já tem muita coisa por aí, mas acabei gostando tanto da leitura que decidi conversar um pouco com vocês sobre ele. E a cada página desse livro fica mais claro o quanto Dom Pedro II foi uma figura marcante e um líder reconhecido e respeitado no cenário mundial. E como houve todo um trabalho de diminuição ou apagamento do seu legado por parte da República. Por conta disso, em linhas gerais, o que a gente sabe sobre o Dom Pedro II é apenas o que aprende na escola, geralmente de maneira mais superficial. Eu, particularmente, posso dizer que sei um pouquinho mais porque eu nasci e vivi a maior parte da minha vida em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, cidade fundada por ele, e que por isso dá uma importância um pouco maior à sua figura, Além de aprender um pouco mais a fundo na escola, a gente esbarra em toda parte da cidade com algo que nos lembra a sua figura. Em especial, dois locais muito importantes. O Museu Imperial, que era o seu palácio de veraneio, e a Catedral de São Pedro de Alcântara, onde estão os restos mortais dele, da imperatriz, da princesa Isabel e do seu marido, o Conde D. O Museu Imperial, especialmente, tem um acervo riquíssimo e apresenta regularmente um espetáculo bem legal, o Som e Luz, em que os acontecimentos mais importantes do Segundo Império são contados através de projeções em cortinas d'água, enquanto se caminha pelos jardins do palácio. É um espetáculo muito bonito, que vale a pena. Infelizmente, a cidade aparece mais nos noticiários por conta das tragédias climáticas que acontecem por lá, por causa de tempestades de verão e da ocupação desorganizada e desenfreada das encostas, mais do que pelo riquíssimo valor histórico e cultural. Mas se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a família real e o clima do Império e tiver a oportunidade de visitar a cidade, com certeza aprenderá bastante. Mas voltando aqui ao livro, o Resutti nos apresenta a biografia não só do imperador Dom Pedro II, mas principalmente a do cidadão Pedro de Alcântara, como ele mesmo se apresentava ao mundo. E ele nasceu em 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, filho caçula do Dom Pedro I e da Dona Leopoldina, a sua primeira esposa. Mas mesmo sendo o caçula, ele acabou se tornando imperador porque foi o único menino que sobreviveu. Então ele tinha prioridade na linha de sucessão, apesar de ter duas irmãs mais velhas. E o seu pai, o Dom Pedro I, que proclamou a nossa independência, mesmo sendo português, adotou o Brasil como pátria e gostava muito daqui. Mas por conta de vários problemas envolvendo a sucessão do trono português e uma grande pressão política interna, ele acabou abdicando do trono brasileiro e voltou para Portugal, deixando os filhos no Brasil. A questão é que o Pedrinho tinha só 5 anos nessa época. E como ainda não podia assumir o governo do Império,
o país seguiu sob o controle de regentes, mas o menino foi criado com a ideia de transformar o imperador em um estadista dedicado inteiramente ao Brasil. E funcionou, porque se algo fica claro aqui no livro, é o profundo amor do Dom Pedro pelo Brasil, não poucas vezes abrindo mão de privilégios ou contrariando a família em favor da nação. A mãe dele era conhecida por ser uma grande estudiosa e parece que o menino herdou isso dela, porque ele era um verdadeiro nerdzinho desde pequeno, né? Adorava estudar, aprender sobre qualquer coisa, não só conhecimentos gerais, como línguas, né? Ele falava 7 línguas e lia em outras 4. Sabia astronomia, matemática, história, ciências, mas gostava também de temas brasileiros, né? Fauna, geografia, história, línguas e costumes dos índios. E ele também tentava se manter atualizado com o que havia de mais moderno na ciência e na tecnologia, com o intuito de trazê-las para o Brasil, ainda bem atrasado, né? E que ele tinha o sonho de transformar em uma nação mais civilizada, como se entendia na época, né? Uma nação nos moldes dos países europeus. E quando ele tinha 14 para 15 anos, a situação política estava bem conturbada, já se falava em república, e para serenar os ânimos foi legitimado o que ficou conhecido como golpe da maioridade. Uma manobra política que declarou a maioridade do imperador para que ele pudesse subir ao trono e manter a unidade do Brasil. Agora vocês imaginem a responsabilidade que foi colocada nos ombros desse rapaz, criado desde sempre longe da família, tendo que obedecer a inúmeras regrinhas de comportamento, de etiqueta, e de repente colocado nas rédeas de um país de dimensões continentais, cheio de problemas de todo tipo, cercado de políticos ambiciosos e já calejados, né, nas tramóias políticas. Tanto que 2 pessoas foram fundamentais nesse início de governo: o Aureliano Coutinho e o mordomo da Casa Imperial, Paulo Barbosa. 2 figuras controversas, com atuações importantes, mas ambos acusados de manipular as decisões do Dom Pedro e interferir diretamente no governo. E com a subida ao trono, um outro tema surgia como de extrema importância: o casamento do imperador. E as manobras para se conseguir uma noiva para ele entre a realeza da Europa são dignas de novela. O pai dele, Dom Pedro I, tinha uma fama terrível nesse sentido, né, de mulherengo, violento, e muitas casas reais tinham receio de que o filho fosse igual. Por fim, o casamento acontece com a Teresa Cristina, princesa das 2 Sicílias, e apesar do Dom Pedro não ser um galináceo como o pai, também estava longe de ser santo e deu várias puladas de cerca no decorrer da vida. Só que ele era mais previdente. Mas mesmo assim, são confirmados diversos casos amorosos do imperador, sendo o mais duradouro deles com a Condessa de Barral, que era preceptora das suas filhas, e com quem o Dom Pedro teve um caso que durou praticamente toda a vida. Embora pareça que era mais uma aproximação intelectual do que física. De qualquer forma, do jeito dele, né, parece que ele também gostava da imperatriz e sentiu muito a sua morte. O casal imperial teve 4 filhos, 2 meninos que morreram ainda bem pequenos e as 2 meninas que chegaram à idade adulta: a princesa Isabel, herdeira do trono, e a princesa Leopoldina. E o reinado do Dom Pedro II durou 49 anos, foi um dos mais longos da história, e o que começou de uma forma cheia de pompa e circunstância, no decorrer dos anos foi se mostrando mais complicado e pesado, com várias complicações políticas, revoltas, a Guerra do Paraguai, a situação embaraçosa da escravidão, catástrofes naturais, né, seca no Nordeste, tudo isso aliado a uma saúde cada vez mais frágil e o declínio da vontade do imperador de ser uma figura pública. Tudo isso foi gerando um certo desânimo no imperador, um desânimo esse que foi visto por muita gente como desinteresse pelos rumos do país.
e alimentou ainda mais os ataques da oposição, até desembocar no golpe conhecido como Proclamação da República. E é muito importante nós entendermos o Dom Pedro II dentro do contexto da época. Né? É um mundo e um Brasil bem diferentes do que temos hoje, para não entrarmos aí em questões polêmicas desnecessárias e cairmos em anacronismos. Durante esse quase meio século, o Brasil era bem diferente do que nós conhecemos hoje. Né? As fronteiras, tanto as internacionais quanto entre as províncias, ainda não estavam consolidadas. O interior do país era praticamente todo despovoado, uma produção econômica ainda bem rudimentar, totalmente baseada no trabalho escravo e na exportação do café. Uma dívida externa imensa, ainda decorrente do processo de independência, uma população miserável, quase totalmente analfabeta, entre outros vários problemas. Para piorar, o país se viu envolvido na violentíssima Guerra do Paraguai, que deixou milhares de mortos nos países envolvidos e aumentou ainda mais essa dívida nacional. E para quem não sabe, Dom Pedro II participou ativamente da guerra, não exatamente empunhando armas no campo de batalha, mas deslocou-se para a área do conflito e de lá coordenou as ações bélicas. Mas não era só o Brasil, como o mundo todo estava mudando muito no decorrer desse período. O século XIX foi uma época de grandes mudanças, né? Não só científicas e tecnológicas, mas também sociais. E nesse mundo, a monarquia era cada dia mais vista como uma forma de governo antiquada e ultrapassada. E como única monarquia das Américas e um dos únicos países do mundo a ainda ter escravos, o Brasil era quase uma aberração no cenário mundial. E o próprio Dom Pedro sabia que a instituição da República era questão de tempo. Um outro diferencial dele é que ele não era contrário ao fim do Império, né? Já que ele era uma pessoa esclarecida, que entendia e até gostava das mudanças. E ele sempre buscava o entendimento através do diálogo, inclusive com republicanos. Né? Um exemplo e tanto para os dias atuais, que divergências políticas geram brigas homéricas. No entanto, em outras questões, ele era extremamente turrão, impunha sua vontade de qualquer maneira, por exemplo, nas suas viagens, em que ele queria ver tudo em pouco tempo, e várias pessoas que o acompanharam relataram a loucura que era acompanhar o imperador e o cansaço extremo a que eram submetidos, né? Porque o Dom Pedro dormia pouquíssimo, se alimentava mal e rapidamente, porque ele não queria perder tempo para conhecer o local lá onde ele estava. O imperador viajou 3 vezes para fora do Brasil, sendo que na terceira viagem, em 1887, ele passou grande parte do tempo acamado, chegando mesmo a ser desenganado pela Junta Médica Internacional que o assistia. E nessas viagens, além de estar sempre atento às modernidades que ele poderia trazer, ele travou conhecimento com muitas figuras ilustres, né? Algumas das quais acabaram se tornando amizades pessoais. E a lista é enorme. Victor Hugo, Louis Pasteur, que ele tentou trazer para o Rio de Janeiro para estudar uma possível cura para a febre amarela, o inventor do telefone, Graham Bell, a Rainha Vitória, os compositores Richard Wagner e Franz Liszt e tantos outros. Né? Uma curiosidade dessas viagens é que ele fugia o quanto podia de recepções e cerimônias governamentais, porque ele dizia que a viagem tinha cunho pessoal, quem estava viajando era o cidadão, não o imperador. E ele levava isso a sério, porque ele levava só uma pequena comitiva e bancava as viagens do próprio bolso. Esse era um outro ponto em que ele fazia questão, né? Ele tinha uma verba de manutenção imperial, era um valor alto, claro, mas que durante esses 49 anos não sofreu reajuste. E grande parte dessa verba era usada para doações, né? Bolsas de estudo, auxílio a entidades culturais, para que isso não onerasse o Estado.
e às vezes até com prejuízo da sua própria aparência. Não foram poucos os estrangeiros que relataram que a família imperial brasileira se vestia mal, morava em um palácio que não passava de uma casa enorme e precisava de reformas urgentes, saía às ruas em veículos gastos e antiquados e era avesso a recepções e jantares, né, que eram normais entre a nobreza. E foi durante também essa terceira viagem que a situação aqui no Brasil pegou fogo, porque já havia um grande número de pessoas que consideravam a monarquia uma forma de governo ultrapassada, né, gerando grandes debates na Câmara, no Senado, e o poder moderador, que era um poder exclusivo do imperador, que permitia sua intromissão direta na gestão pública, que foi utilizado algumas vezes, e isso ocasionava acusações de autoritarismo. Então foram vários fatores e, para coroar tudo, a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, abolindo a escravidão, que era uma conquista desejada por Dom Pedro há muito tempo, mas que ele ainda não levara a cabo por causa da pressão das elites e porque para ele seria um passo a ser dado com muito cuidado para não causar uma situação social muito complicada no país. E o que acabou acontecendo, né, tem reflexo até hoje, como a gente bem sabe. E para piorar, com a situação da saúde do imperador bem debilitada, começou a se discutir um possível terceiro império. O problema é que os próprios monarquistas estavam divididos. A princesa Isabel não era amada como o pai, especialmente pelos fazendeiros que haviam perdido seus escravos, e por ser mulher, muitos temiam que ela, como imperatriz, não passasse de um fantoche nas mãos do marido, o Conde D, que era francês. Ou seja, no fundo nós teríamos um estrangeiro governando. E por isso um outro grupo defendia que o governo deveria passar para o Dom Pedro Augusto, que era o neto mais velho do Dom Pedro, filho da princesa Leopoldina. Só que ele não tinha lá um caráter muito louvável. Mais tarde foi diagnosticado com problemas mentais. Então era um caso bem complicado. E no meio disso tudo, o próprio Dom Pedro não se manifestava. Ele levava sua vida normalmente, né, dedicado aos seus estudos, parecendo totalmente alheio a toda essa movimentação, que era percebida até pela sua irmã lá na Europa, mas ele mesmo teimava em não reconhecer. E tudo isso desembocou na proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que, aliás, só conseguiu estudar e ingressar na carreira militar graças ao auxílio financeiro do Dom Pedro II. E o interessante é que os próprios republicanos foram pegos de surpresa, porque a iniciativa da proclamação partiu do Exército, né? Foi um ato exclusivamente militar, um golpe de Estado mesmo. Legal ou não, o fato é que a maneira como a família real foi tratada foi humilhante, totalmente desnecessária, né? Sendo retirada do país às pressas, de madrugada, debaixo de chuva, de uma forma bastante brusca, ainda mais se levarmos em conta que o imperador não esboçou a menor oposição. E exilado na Europa, o Dom Pedro II teve um fim triste, solitário, né, distante do Brasil que tanto amava, e cuja morte foi ampla e profundamente lamentada por toda a Europa, enquanto aqui no Brasil o governo ignorou o acontecimento e tentou a todo custo impedir manifestações de pesar por parte da população, que ainda amava o Dom Pedro. Claro que ele não era perfeito, era muito teimoso, impetuoso, mas não há como negar que era um homem à frente do seu tempo, né? Profundamente apaixonado pelo Brasil, desejoso do progresso do país, incentivador das artes, da educação e principalmente honesto e que não usou seu cargo como meio de enriquecer. É o mínimo que qualquer um espera de um governante. Em suma, nós temos aqui uma biografia muito rica, gostosa de ler, bem escrita, fácil de entender. Traz também alguns momentos cômicos, né, como as artimanhas que ele usava para fugir das cerimônias oficiais durante as viagens, ou quando ele queria pular a cerca com as amantes. Tem até um toquezinho de mistério.
né, com um caso até hoje não completamente esclarecido de um roubo das joias da imperatriz dentro do palácio, e mostra também que muitas das situações que nós temos atualmente no Rio, né, como incêndios a ônibus, por exemplo, já aconteciam no Império. E um outro ponto, que talvez seja o mais importante nas biografias, qualquer biografia, e que o Paulo Resulti é imparcial, né? Ele não esconde, não assina embaixo dos erros, dos enganos do imperador. Ele mostra todos os lados das questões políticas e sociais e traça um retrato maravilhoso e bem abrangente dessa figura ímpar na nossa história, né? Eu recomendo a leitura. O link para a compra do livro está na caixa de descrição. Não esqueçam que comprando qualquer item através dos meus links, a minha comissão vai para uma instituição de assistência social. E eu pretendo ainda conhecer os outros livros do autor. E agora vocês é que irão me contar se já leram esse livro, o que acharam. Comentem também sobre o vídeo, de preferência sem posicionamentos políticos, né, que não é o caso aqui. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueçam do like. Continuem acompanhando o Livros e E-Books. Um grande abraço.